O homem deve escolher bem as suas companhias, porque elas revelarão quem ele é. Assim como a água, ela reflete o rosto, assim também o coração, ele revela qual é a verdadeira essência de uma pessoa. Que Deus te abençoe nesta terça-feira. Hoje é dia 4 de janeiro. Que o Senhor derrame sobre a tua vida graça e paz. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo de número 27, verso de número 15. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta manhã por este privilégio que nós temos, privilégio que o Senhor nos dá de mais um dia. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Por isso, Pai, perdoa também os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós temos às 7 horas o devocional com a pastora Ana e às 21h30 a oração da noite. Também eu peço a gentileza de dar like e também de verificar se você é inscrito no canal. Provérbios, então, 27:15 diz assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Vamos ler o 16 também. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Então aqui ele está falando daquela pessoa, daquele ou daquela e também daquele, que busca sempre causar contenda, brigas, discussões, vive buscando, procurando algo para discutir, algo para brigar e não se contenta com aquilo que tem. É desse tipo de pessoas que Provérbios capítulo 27, 15 e 16 está falando. Então ele compara que isto é semelhante a um gotejar contínuo num dia de grande chuva. Sabe aquela correria que dá quando uma casa tem goteira, pega panela, pega balde, pega bacia e não consegue conter tudo. Então aqui ele usa essa figura da casa com goteira. Quando chove vira aquela correria, vira aquela turbulência dentro da casa. Então aqui ele compara a esta mulher rixosa, este homem rixoso também, podemos colocar assim. Assim, ou ele ou ela, eles mantêm sempre a casa em turbulência, naquela agitação, nunca tá bom, tá sempre difícil, briga, correria, discussão. É assim quando se vive com alguém que é rixoso, que é rixosa. E ela reforça ainda, o versículo 16, ele reforça ainda com a figura do vento, né? Que não pode ser contido. Ainda que a gente tenha tido aí uma presidente aí que falou sobre armazenar. Mas aqui ele usa esse exemplo de não conter. Não pode ser contido, nem o vento. A mesma coisa o óleo. Coloca o azeite na tua mão, você não consegue conter. Ele começa a escorrer, ele começa, né, a pingar. Então, é como viver com alguém rixoso. É como algo que morar num lugar onde chove e sopra o dia inteiro. Amém? É viver em turbulência. Versículo de número 17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós precisamos lembrar que a lima, ela é feita de ferro para afiar o ferro. Vamos pegar um exemplo do propósito da faca. A faca ela serve para cortar. Mas se ela não estiver afiada, ela vai perder o seu propósito. Então ela precisa sempre ser afiada para cumprir o seu propósito. E aqui ele usa esse exemplo para falar da sabedoria, falar dos relacionamentos, falar da criação de filhos. E ele diz então aqui que assim é com os homens, porque o foco aqui, quando fala de ferro se afia com ferro, é o processo de um homem, de um professor, de uma professora educando um aluno, uma aluna, um filho, uma filha. É disso que ele está falando aqui. Então ele foca aqui no processo de educação, no processo de formação.
aonde a sabedoria ela é o objeto desse processo. É importante nós lembrarmos que dentro da cultura e da mentalidade dos hebreus de preparar o seu filho, havia também a preocupação em preparar esta criança para uma profissão. Então o pai e a mãe deveriam ensinar a lei aos seus filhos, né? Especialmente o pai ensinar a lei aos seus filhos, e ele também deveria dar a este filho a instrução para que ele tivesse uma profissão, uma instrução sobre a profissão. E se ele não fizesse isso, ele teria cumprido somente metade da sua tarefa. Deve-se ensinar a lei do Senhor, mas deve-se preparar a criança para uma profissão, para o futuro. Amém? Então, é disso que esse texto está nos ensinando aqui. E no versículo 18, ele continua falando sobre o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Aqui ele usa a metáfora do agricultor. Para colher os frutos, é preciso ser diligente, é preciso cuidar. Não é só jogar a semente e deixar crescer. Precisa limpar, precisa adubar, precisa podar, né? A poda ela é necessária para que venham mais frutos. Então, o exemplo que nós podemos trazer aqui para o nosso dia a dia talvez seja o exemplo de uma receita. Quando você vai fazer um bolo, um prato, você precisa seguir todos os passos da receita, senão ela não vai ficar boa. Senão, no final, não vai dar certo. Por isso que a segunda linha, que diz assim, o que cuida do seu senhor será honrado, ele usa esse exemplo agora do professor e do aluno, onde o aluno cumpre com as suas obrigações, com as tarefas que o professor, que o mestre, que o pai, que a mãe ensinaram. Ele cumpre com aquilo que é necessário. E o professor, então, ele se sente honrado e ele então pode ensinar mais, pode ensinar inclusive melhor. Eu, como professor, né, além de bacharel em teologia, sou professor de matemática. A matemática ela é assim, se você não praticar, você não aprende. Não adianta ficar só olhando o professor escrevendo, fazendo ali as contas, os problemas, as equações no quadro. Eu preciso praticar também. Então o que ele está ensinando aqui é que o aluno, o homem que honra o seu senhor, será honrado também. Porque eles vão participar juntos dessa vitória. Ser honrados juntos por aquilo que eles fizeram. Porque, amados, caso contrário, o professor ele vai ensinar conforme a disposição do aluno. Ele sabe até onde o aluno vai. O Senhor também sabe até onde aquele servo pode ir. Há um ditado que diz assim, que você não pode querer que um pato seja uma águia. E você também não pode querer que uma águia seja um pato. Se você tentar fazer de um pato uma águia, você não vai conseguir. Se você tentar fazer da águia um pato, você também não vai conseguir, porque a águia não foi feito para ser pato e o pato não foi feito para ser águia. Amém? Então, por que ele usa esta palavra honrado para nós terminarmos este versículo? Porque os dois vão compartilhar do sucesso. O Senhor e o seu servo. Assim como nós podemos usar o exemplo de uma empresa, quando aquele colaborador da empresa ele veste a camisa da empresa, a empresa vai bem, ele vai bem junto. José, ele era abençoado no Egito porque ele fazia tudo bem feito. Então o seu senhor via, ali no caso Potifar via, que ele poderia dar a José mais atribuições, mais responsabilidades, porque ele dava conta, porque ele fazia o melhor, porque ele era alguém que era diligente no seu trabalho. É disso que esse texto fala. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. José foi honrado. José foi honrado no Egito, mesmo sendo vendido como escravo, porque ele fez com diligência. E ali o seu senhor viu que ele era alguém capaz. Então nós expressamos a nossa capacidade pelo nosso trabalho, por aquilo que nós fazemos. Versículo de número 19.
Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, que foi o versículo que nós abrimos hoje, a oração da manhã. Porque o caráter, ele revela o coração do homem. O caráter de um homem revela o seu coração. Então, da mesma forma que eu posso reconhecer o exterior, reconhecer alguém, o seu exterior, eu posso também reconhecer o seu interior pelo seu caráter, por aquilo que ele faz, pelas palavras que saem da sua boca, que mostram o seu verdadeiro caráter, mostram aquilo que ele tem no coração. Então, nós sabemos que um homem é bom quando ele tem um coração bom. Nós sabemos que um homem é mau porque ele tem um coração mau. Amém? Até aqui nós podemos então reconhecer cada um pelas suas palavras, pelas suas atitudes, né? Não só pela aparência. A aparência muitas vezes ela engana. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe as nossas casas, as nossas famílias, com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor derrame sobre nós a tua graça abundante, o teu amor que é extraordinário. E que o Senhor abençoe cada família aqui representada, com paz, com saúde, com proteção, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, ajuda-nos nesse dia, abençoa-nos, precisamos da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos todos os dias por todos. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia.